noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, 5 de novembro de 2024. Aqui em Santa Catarina, 24 graus, depois de um dia chuvoso, a sensação térmica está na estratosfera. Hoje nós recebemos a professora doutora Karina Solha. Ela é livre docente em desenvolvimento do turismo, doutora e mestre em ciências da comunicação, bacharel em turismo. Ela é docente do curso de turismo da ECA USP, docente do programa de pós-graduação interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades Diversitas da FEFELESH USP. Com longa trajetória e experiência no ensino de turismo, em cursos de graduação e pós-graduação e na gestão universitária. Atuou como consultora em vários projetos educacionais e de planejamento turístico. Ela é auditora internacional do programa Quest da UNWTO. Temes. Desenvolve estudos sobre as temáticas de planejamento e gestão de destinos turísticos e turismo rural. Nosso assunto hoje, turismo responsável. Super interessante. Karina, seja muito bem-vinda. Professor Mário. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, ideação e compartilhamento. É com muito prazer hoje que recebo a professora Karina Solha, minha colega, na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e para falar de um assunto realmente importante, que é turismo responsável, princípios, práticas para um desenvolvimento sustentável. O conceito de turismo responsável tem ganhado relevância nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e preservação cultural, de acordo com a própria convidada, que nos traz esse eixo do turismo responsável que vai além da sustentabilidade ambiental, abrangendo aspectos sociais e econômicos que asseguram efetivamente os benefícios da atividade turística, sejam distribuídos de maneira justa. Esse texto explora princípios de turismo responsável, destacando suas práticas e o impacto positivo que gera destinos turísticos na comunidade receptora. Portanto, o turismo responsável é definido como uma abordagem que busca minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios econômicos, ambientais e sociais do turismo. A Organização Mundial de Turismo reforça essa prática e exige um envolvimento ativo das partes interessadas, incluindo governos, empresas e turistas, para alcançar um turismo ético, sustentável, e a própria Karina argumenta que a prática do turismo responsável deve considerar a preservação cultural e a valorização das comunidades locais, garantindo que estas sejam protagonistas do desenvolvimento de suas regiões. Por isso, ela está aqui hoje, que vai nos dar mais detalhes sobre a sua proposta e a sua pesquisa em cima desse novo conceito do turismo. Quais seriam os benefícios para as comunidades locais? Uma das premissas centrais do turismo responsável é a promoção do bem-estar das comunidades locais.
Em 2017, eu cheguei a falar sobre isso e defendendo que o desenvolvimento das comunidades na gestão e no planejamento do turismo é crucial para criar um senso de pertencimento e garantir que os benefícios econômicos sejam distribuídos de forma equitativa. E a Carina, em 2020, complementa essa visão, destacando que o turismo pode se tornar uma ferramenta de empoderamento, oferecendo oportunidades de emprego e incentivando a preservação de práticas culturais e das tradições locais. O turismo comunitário é uma expressão prática do turismo responsável. Iniciativas como essas permitem que os visitantes experimentem de forma autêntica a cultura, o local e, ao mesmo tempo, em que geram receita direta para a população, segundo, mais uma vez, a nossa entrevistada Carina. Projetos de turismo comunitário em regiões como o Nordeste. Só um minuto. Em regiões como o Nordeste, tem demonstrado que a inclusão da população vê o que da população que cortou a minha tela aqui. População e a cadeia de valor do turismo promove uma distribuição mais justa dos recursos e incentivos e proteção ambiental. A sustentabilidade ambiental e o papel do turista, que é o palco dessa tese, enfim, dessa proposta, a sustentabilidade ambiental é o outro pilar do turismo responsável, de acordo com o Panosso, também que explora práticas que minimizam o uso de recursos naturais e reduzem a emissão de carbono. Não são, na verdade, são fundamentadas para a preservação dos ecossistemas. Carina, mais uma vez, destaca que a conscientização dos turistas é parte essencial desse processo. Atitudes como respeitar a fauna, a flora locais, reduzindo a produção de lixo, e optar por serviços que adotam práticas sustentáveis, são exemplos de como os viajantes podem contribuir para um turismo mais responsável. Portanto, os desafios na implementação do turismo responsável, apesar dos avanços em implementação de práticas de turismo responsável, enfrenta desafios significativos, segundo Carina. Identifica que a falta de regulamentação claras e a ausência de fiscalização comprometem a eficácia de políticas públicas de turismo responsável e, além disso, em muitos destinos, o foco excessivo no lucro imediato pode levar à exploração excessiva dos recursos naturais e o desrespeito às comunidades locais. Me lembro de ter sugerido que o envolvimento das autoridades e a criação de políticas públicas que incentivem práticas responsáveis são essenciais para a efetividade do turismo sustentável. O turismo responsável deve ser uma prioridade estratégica, apoiada por investimentos em infraestrutura, educação, tanto para os profissionais do setor quanto para os turistas. Então, o futuro do turismo responsável
depende de uma maior conscientização global da colaboração entre todos os envolvidos no setor. Karina, mais uma vez, enfatiza que a educação é uma ferramenta poderosa para transformar atitudes, promover mudanças, programas de formação que envolva tanto comunidades locais quanto operadores de turismo e viajantes. E pode ajudar a criar uma cultura de responsabilidade compartilhada. As tendências indicam que o turismo responsável continuará a crescer à medida que os consumidores se tornarem mais conscientes de seu impacto e busquem experiências que respeitem a sustentabilidade. O papel das tecnologias, como análise de dados para medir impactos ambientais e plataformas digitais para educar turistas, também se tornará mais relevante. Então, podemos já imaginar que o turismo responsável é mais que uma tendência, é uma necessidade para o desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos culturais e ambientais. As referências de Karina e Beni demonstram que, embora haja desafios, os benefícios do turismo responsável são inegáveis e oferecem um caminho promissor para um turismo que respeite as comunidades e o meio ambiente, e implementação de práticas que valorizam efetivamente a preservação e o desenvolvimento justo, que deve ser uma prioridade para garantir um futuro em que o turismo seja uma força positiva para todos os envolvidos. Vamos ouvir agora a nossa caríssima colega Karina Souza, com a palavra. Boa noite, professor. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu estou te chamando de você, que Claro. já que você disse colega. Somos colegas. Mas eu me sinto uma aluna ainda, sempre que eu o vejo. Eu tenho muitas lembranças da minha graduação em que eu podia ouvi-lo falando de turismo, falando de políticas públicas, e provavelmente isso teve um efeito muito grande nas minhas escolhas profissionais. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema, que não é um tema recente, não tem novidade aí. A novidade é que ele começou a ficar importante. Sim. Que o mundo girou de um jeito que, se a gente não somente falar disso, mas, de fato, começar a mudar as nossas próprias atitudes, o futuro não está incerto. Então, é uma grande oportunidade de poder compartilhar isso com as pessoas e conversar, né? Conversar com alguém mais aí. Muito obrigada. Muito bom. Eu iniciaria te fazendo uma pergunta. Como o conceito de turismo responsável se diferencia de outras formas de turismo sustentável? Quais os aspectos que o tornam único e mais abrangente? Então, eu acho que eu gostaria de contar um pouquinho a historinha, a minha relação com esses conceitos. Perfeito. Eu sempre tive muita dificuldade de achar que turismo responsável era algo único. E eu fui explorar o tema para descobrir o que de fato isso significava. A minha primeira aproximação com a temática foi em 2011, quando eu estive na Inglaterra e conheci o professor Xavier Ponte, da Universidade de Leeds, que trabalhava num programa de mestrado sobre turismo responsável, isso em 2011, né? Já faz um tempão, e que era uma proposta idealizada pelo professor Harold Goodwin, que conseguiu levar isso para além da academia. Então, ele tinha uma percepção sobre
essa necessidade da gente mudar alguns paradigmas, e além de discutir isso com seus alunos, ele conseguiu convencer o pessoal da iniciativa privada de que esse assunto deveria estar na pauta de todas as empresas. E esse assunto era o turismo responsável. Eu acho que o que pode confundir um pouco é que a gente tem, dentro do turismo, uma profusão de palavras, né, que ganham esse espaço comercial, né, sem muito sentido na realidade, sem muita discussão, né? E a questão da sustentabilidade, para mim, é que está posta. Ela tem uma força imensa, tem décadas de estudos, tem levado muitas instituições e organizações a se empenharem nessa busca, mas ela tem um caráter ainda utópico, no sentido de algo que a gente, uma determinada situação que a gente deseja alcançar, né? E isso incomodava o professor Harold, né? Por isso que ele propõe que a gente olhe para a questão da sustentabilidade no sentido de como é que a gente põe o pé no chão e faz com que isso seja parte do nosso cotidiano, né? Seja uma prática comum e uma prática já institucionalizada dentro do turismo. E aí ele propõe essa leitura de responsabilidade. Então, embora a gente reconheça que a sustentabilidade nas suas diferentes vertentes seja fundamental para que ela comece acontecendo, inclusive nos pequenos negócios, né, nas pequenas ações de turismo, ela precisa tomar uma força de pragmatismo, que é como é que eu faço esse sonho, esse desejo se tornar realidade? Quais são as minhas atitudes que, minimamente organizadas, vão gerar, de fato, algum resultado importante para aquilo que eu estou fazendo? E aí ele tira a responsabilidade, né? No sentido de de alguém nesse vasto universo, né? E, de repente, ela é nossa, ela é de todos nós. Sim. E é esse o caráter desse conceito de responsabilidade. Então, a gente vai começar a pensar no turismo dentro daquilo que eu estou impactando, seja meu negócio, seja minha organização, seja minha viagem, de qual é a minha contribuição para diminuir esse impacto negativo que eu posso estar causando. Então, é até o reconhecimento da força que a gente tem, né? Da força positiva e da força negativa. O reconhecimento e essa consciência de que a nossa presença nos lugares ela vai gerar uma série de situações e a gente precisa estar consciente disso e atuar nesse sentido. Basicamente, esse entendimento que se tem de turismo responsável. É prática, é ser pragmático. Mas ele é uma relação forte com sustentabilidade. É isso. Muito bom, Karina. De que forma você entende que o turismo comunitário pode equilibrar a promoção do desenvolvimento econômico com a preservação cultural das comunidades, segundo a sua própria afirmação? Então, eu acho que quando a gente fala de turismo responsável, ele pode acontecer nas grandes organizações de turismo, como aconteceu no início as primeiras práticas, né, organizadas foram em grandes organizações internacionais, como a British Airways, como a TUI, que é uma operadora internacional, que colocaram isso como parte do seu negócio, né, parte do seu jeito de trabalhar, da sua prática de trabalhar. Mas ele também vai acontecer nos pequenos e nos médios empreendimentos. E até naquilo que é o solitário, né? O povo gosta de dizer a minha equipe, quando você tem os guias de turismo nos lugares receptivos, normalmente são pessoas, são indivíduos que acabam incorporando essa preocupação e mudando a sua prática no sentido de estar mais consciente do que ele está fazendo. Então, isso traz uma percepção
de que turismo responsável ele está sendo possível hoje muito mais nas pequenas comunidades, porque esse olhar de sustentabilidade, ele dentro das organizações, ele adquire uma pegada de marketing, inclusive, né? De parte do negócio. Então, a parte do meu negócio é fazer o meu negócio se destacar porque ele tem esse determinado compromisso. Então, as minhas práticas serão organizadas dessa maneira e eu vou ganhar com isso, efetivamente, como espaço de marca, né? A minha marca vai estar associada a esse tipo de compromisso. Então, isso nem sempre significa, de fato, que está acontecendo lá na ponta alguma mudança, mas que alguma coisa está sendo mostrada. Quando eu falo de turismo comunitário, eu acho que é mais dizer que o turismo de base comunitária, onde essa prática de turismo responsável, ela ganha uma dimensão extremamente significativa, que ela vai atuar em destinos com um determinado número de pessoas, um determinado número de empresas que conseguem se articular entre si e conseguem trabalhar numa lógica de todos estarem comprometidos em fazer turismo de uma determinada maneira. E aí eu acho que ganha esse caráter da comunidade. Então, embora sejam ações, pensamentos individuais, que é o que a gente até verificou quando foi no livro, quando a gente foi procurar as experiências que estavam conseguindo, inclusive, já mensurar resultados, que eles começam individualmente, dentro de uma pequena comunidade, porque existe um compromisso, uma ânsia por trabalhar de um modo diferente, e na medida que eles vão implementando a prática de turismo responsável, eles vão trazendo mais pessoas dessa comunidade, envolvendo a comunidade de fato, envolvendo toda uma cadeia produtiva ali. E aí é uma mudança de atitude que ganha uma dimensão extremamente interessante. Então, ela é bem significativa quando você fala de comunidade. Os resultados podem ser, às vezes, para a gente que trabalha muito com visões mais amplas, né, com faturamentos, com quantidade de pessoas, com grandes fluxos, parece irrisório, mas quando a gente fala de uma pequena comunidade, Sim. Uma pequena quantidade de investimento, um compromisso, né, de um pequeno grupo de turistas, algumas empresas trabalhando, isso tem um impacto gigante no lugar pequeno. E as comunidades elas começam a perceber isso e perceber a força que isso tem, né? Quando está comprometido, porque senão não fica nada, a gente já sabe disso, né? Não vai e acontece o que a gente já conhece historicamente, acontece um monte de destinos no mundo inteiro, sempre a mesma coisa. E aquilo se destrói em pouco tempo. Sei lá, Porto Seguro é o caso desse. Dá para fazer uma lista, né, professor? Sim, sem dúvida. Gigante, uma lista gigante. Quais são as limitações ou desafios específicos para a implementação de políticas de turismo responsável em contextos onde a regulamentação ou a própria política local, políticas de turismo locais, são fracas, inoperantes e que, de alguma forma, não valorizam efetivamente essas propostas com as diretrizes que estamos debatendo. Então, eu vou contar. Tem uma situação que está num dos relatos, quando a gente fez as entrevistas, que sempre me incomoda muito quando a gente fala de política. Elas diziam assim: uma das práticas de turismo responsável é o respeito aos seus colaboradores. Sim, claro. Né? E
esse respeito, ele, em princípio, ele deveria ser no sentido de envolvê-los, de eles se perceberem parte do processo, deles serem reconhecidos financeiramente, serem reconhecidos profissionalmente pela sua atuação, não é? Mas, quando a gente começa a falar de política e da importância disso, a gente se depara com uma situação tão precária nesse país, que tem trabalhador que nem formalizado está. Principalmente quando fala de turismo. A questão da informalidade no turismo ainda é muito séria. Muito séria. Então, quando você não tem nem registro em carteira dos seus funcionários, que eu não preciso ter turismo responsável para fazer isso, porque é lei, é legislação maior que turismo, né? Muito maior que a gente. Claro. Isso não acontece. Como é que eu vou cobrar ou como é que eu vou implementar políticas de qualificação, políticas de aprimoramento, de reconhecimento desses colaboradores todos? Como você fala de funcionário, principalmente. E essas são situações que, nos pequenos destinos turísticos, elas são recorrentes. E eu ouvi isso de muitas pessoas que a gente entrevistou, que tinham os casos que estão no livro da gente. Isso vai dando uma aflição, você fala, caramba, como é que nós vamos fazer políticas de turismo quando lá na ponta, o mínimo, que não tem nada a ver com turismo, não está sendo feito? Temos que cobrar o mínimo. Não acho que seja impossível, mas o trabalho é gigante, né? E aí eu me remete até a uma vez que a gente, quando eu era aluna de graduação ainda, teve um evento da Anfor, não existe mais, né? E o senhor acho que estava lá falando de políticas públicas de turismo, e aquilo me encantava, olha que coisa maravilhosa. Depois de todos esses anos estudando o assunto, eu fico pensando, caramba, a gente está ainda discutindo as coisas importantes do turismo, mas esse país, em vários lugares, parece que nem o básico que está na CLT desde 1950, a gente está dando conta de fazer. Então, a gente precisa encontrar aí um caminho dentro dessas dificuldades todas do país. Eu não sei o que o senhor pensa disso, mas essa foi uma questão que me incomodou bastante na medida em que a gente discutia a responsabilidade. Então, isso não é uma questão de responsabilidade, né? Isso é uma questão de lei, de fiscalização. É mais que a gente. Na verdade, o Ministério tem se esforçado no sentido de ter um arcabouço de políticas públicas nas regiões identificadas como de interesse turístico e nos municípios que compõem, evidentemente, essas regiões turísticas. O que ocorre é a dificuldade, realmente, de se encontrar pessoas habilitadas ou que preencham as condições mínimas para compor esse colegiado, ou eventualmente. Veja o exemplo claro dos conselhos municipais de turismo, né? Que é, assim, vamos dizer, o primeiro passo para que se tenha no município uma discussão, um debate, enfim, uma proposta de políticas públicas de turismo. E os conselhos são escolhidos de uma forma aleatória ou bem direcionada pelo prefeito, que escolhe aquele seu colaborador mais próximo nas eleições, que trabalhou, mas que não tem a menor ligação com a área, né? Apenas quer dar um prêmio, distingui-lo no sentido de mantê-lo na administração e coloca no Conselho Municipal de Turismo. E passa a responsabilidade que esse conselho teria de exatamente interpretar as linhas conscientes definidas e a própria legislação, não tem capacidade efetiva de trabalhar isso. Então, eu acho que a falha está aí. E o próprio Ministério, Karina, que elegeu como seu interlocutor
uma entidade que, embora eu respeite muito, mas que não traduz efetivamente as necessidades para traçar rumos da política de turismo, que é o Fórum dos Secretários de Turismo. Eles mal têm condições de trabalhar as suas respectivas áreas. Não vai tomar também esse encargo de ser o intérprete do Ministério de Turismo, né? O executor das políticas públicas recomendadas pelo Ministério, dos programas. Não é? Então, fica difícil, realmente difícil, quando você não tem pessoas que possam desdobrar e completar as orientações políticas que passam a trabalhar a transversalidade, a intersetorialidade dos diversos setores do turismo. Então, esta é realmente uma dificuldade. Então, o que você pensa disso? Uma das coisas que esse livro a gente construiu essa discussão do turismo responsável a partir de uma experiência de algumas orientandas minhas e do Gustavo Pinto, que estão muito envolvidos nesse tema, né, já há décadas. E nós fizemos muitas discussões para tentar entender o que a gente gostaria de compartilhar sobre esse entendimento do que significa trabalhar com turismo responsável. E uma das coisas que eu acho que foi fundamental é que, dessas conversas, a percepção foi de que a gente estava trabalhando, de fato, com um movimento. Além de conceitos, além das questões que fundamentam isso, ele desde, acho que dos seus primórdios ali, um grande movimento no sentido de provocar algum tipo de mudança. E é um movimento que não esperava que essa mudança viesse dos altos níveis de organização política ou de grandes empresas, ou viesse dos lugares que normalmente tem esse poder, né? Que estão com esse poder na mão, mas que viesse das pessoas envolvidas. Ali no cotidiano, ali na lida, ali no pequeno destino, ali no negócio, e que esse movimento fosse ganhando força e pudesse direcionar a criação de políticas que favorecessem esse tipo de atitude, né? Que dessem o suporte para que os empreendedores, as organizações que comprassem a ideia, pudessem se sentir apoiados e estimulados a fazer isso acontecer. Então, entendendo que isso é um movimento que acontece desde 2000, antes de 2010, em 1900 e alguma coisa, e ele é mundial, né? A gente começa a falar do Brasil muito recentemente, mas ele tem uma força, uma expressão e uma força maior em outros países, tipo na África, e alguns países da América Latina. Esse movimento ele vai trazer as demandas por políticas. Então, ele vai pressionar os legisladores, essa é a ideia, pressionar os legisladores a criarem esse ambiente favorável para que a responsabilidade possa ser, quem toma responsabilidades possa ser reconhecido e possa ser estimulado a continuar nesse caminho. Então, acho que nesse sentido dá para pensar que a própria construção do turismo responsável ela vem no formato, ela se propõe a trabalhar no formato diferente, né? Que é daquele que está realizando ali no seu cotidiano poder forçar essa direção, né? Essa mudança de paradigma. Perfeito. Karina, quais seriam, no seu entendimento, e trabalhando com o seu próprio texto, os benefícios tangíveis para as comunidades locais mencionados por você
ao adotar práticas do turismo responsável? E como isso afeta a sua participação no planejamento e desenvolvimento turístico da localidade? Tangível. É que acho que ele poderia ser mais tangível para quem pratica. Por quê? Porque quem se coloca com esse compromisso da prática de turismo responsável, ele se coloca de coração. Isso é muito curioso. Não é o interesse do meu negócio ter essa ligação com esse tipo de... Eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. Mas é muito mais, é porque eu acredito nisso que eu vou fazer acontecer. Então, quando a gente investiga ali no sentido de que resultado você consegue disso, um dos resultados mais importantes, mais significativos das pessoas é verem que aquilo que ele se propõe a fazer, mesmo que seja pequenininho, gera, de fato, algum tipo de mudança no lugar onde ele está trabalhando. Se ele é uma agência de viagem, aí tem depoimentos muito bonitos. Se é uma agência de viagem, então a satisfação, o resultado que ele vê eu consegui mudar a atitude dos turistas que viajam comigo. Eles chegam para a viagem de uma forma e depois da experiência e da sensibilização e de tudo que ele vive naquele lugar e do modo como ele vive, ele volta diferente, de fato, ele se comporta diferente. Diz que é uma mudança de mentalidade que eles conseguem observar em muitas situações. Outras vão de fato verificar que existe, e isso não está muito forte ainda, mas para quem está há mais tempo trabalhando com isso, consegue perceber, consegue de fato divulgar, né, da visão sobre aquilo que ele está fazendo, né? E isso é reconhecido por um determinado segmento de turistas com o qual ele está trabalhando. Outro tem depoimentos lindos, professor. Tem um que é de uma comunidade, acho que de quilombolas, que o depoimento era tão bonito que era do tipo... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perceber o quanto nós éramos importantes, o que nós tínhamos para oferecer, a nossa história, a nossa vida, o nosso jeito de viver, poderia ser reconhecido e seria um atrativo para alguém de fora, e essas pessoas vinham e vivenciavam isso, a mudança na autoestima imensa. Eu me senti gente. Tem coisas que chorava, assim, né? Eu começava a ouvir os depoimentos e chorava, porque é tão profundo, né? A gente fica falando só de dinheiro, tem a questão da grana, assim, mas essas mudanças, elas são intangíveis, elas são muito, muito importantes. Em relação ao tangível, que é, de fato, economicamente, como é que isso faz girar, ele faz girar na medida que todos vão receber justamente. Então aquela pequena comunidade que recebeu tantos turistas num dia, as coisas são ainda pequenininhas, então eles conseguem saber o quanto aquilo rendeu, o quanto custou e o quanto cada um recebe. Eles têm clareza sobre o que vale o seu trabalho, como o seu trabalho está sendo reconhecido financeiramente. E, às vezes, o impacto financeiro... Às vezes a gente fala, por isso que eu falei do grande, né? R$50 ali num lugar que não chega nem a ter o salário mínimo, o impacto que chega de R$50 por pessoa, R$50 por dia, ele é gigante. Ele é a garantia de que vai ter como sobreviver aquele mês. Então, nós não estamos falando, nesse momento, de grandes quantias. A outra questão é esse envolvimento dos seus funcionários, por exemplo. Tem um caso da cachaçaria Triunfo, se eu não estou enganada, em Minas Gerais, que também foi um caso muito bonito, que ela contando do quanto a presença daquela cachaçaria, trabalhando nesse formato de responsabilidade, com o entorno, com as pessoas que visitam, com as pessoas que trabalham, com os seus fornecedores,
gerou uma lógica da economia local bastante favorável, por exemplo. E é uma cachaçaria no norte de Minas. Então, é um pequeno atrativo, né? Que ela conseguiu envolver muita gente. Então, essa distribuição ela fica mais, não vou dizer, mais dinâmica e mais justa. Essa clareza que eu recebo. Acho que essa é a parte tangível. Mas não é grande. Nas nossas perspectivas do grande do turismo, do grande negócio do turismo, não é isso. Não é isso. É outro olhar, é outro recorte. Me entendi bem. Perfeito. Ainda do ponto de vista da educação, que é considerada uma ferramenta eficaz para promover o turismo responsável, segundo o seu próprio artigo e desenvolvimento nessa área, quais seriam os desafios de implementar programas educacionais voltados para essas comunidades locais e turistas? Aí eu acho que o pensamento vai assim, vai um pouco da minha experiência de trabalhar esses anos todos com planejamento em destinos e tal, né? E normalmente com os municípios, mostrando para os alunos como é que é essa prática, né? E eu acho que uma das coisas que eu percebi ao longo dessa trajetória foi que a gente tem que ser um pouco mais humilde como professor aqui. Embora a gente tenha toda essa visão macro das coisas, quem está lá no cotidiano vai ter muita dificuldade de ver o que a gente vê. Porque as demandas e as exigências são outras, são exigências de sobrevivência normalmente, né? E quando a gente diz, vamos oferecer curso disso, curso daquilo outro, normalmente a gente não consegue trazer essas pessoas para fazerem o curso até o final. Ou para participar desses processos educacionais no formato que a gente está mais tradicional. Eles estão precisando de conhecimento sobre tal coisa. Monta o curso, leva o curso. Monta o curso, leva o curso. Aí o Sebrae vai lá e faz o curso. Aí o Senac vai lá e oferece o curso. Eu tenho a sensação de que a gente não atinge esse pessoal que está lá na ponta de fato. Nós temos que mudar a estratégia. A estratégia é muito mais trabalhar com acho que as demandas que eles têm no momento. Vamos de Paulo Freire, né? Sim. O que é que eles estão sofrendo e como é que eles vão aprender no seu cotidiano com seus próprios problemas? Como é que eles vão buscar suas soluções? Quais são os instrumentos que nós desenvolvemos aqui que a gente pode compartilhar e ajudá-los? E não pedir para entrar na sala de aula e ouvir falar de vamos montar nosso plano de negócio, vamos montar o nosso preço de não sei do que. Não está funcionando. Já faz tempo que não está funcionando. E quando eu vou nas comunidades, que a gente trabalha muito com esses pequenos destinos, alguns nem sabem do que está se falando, outros já estão buscando, mas eles não enxergam ainda muito esse vínculo, essa articulação, como é que essas coisas estão linkadas. É como se fosse algo a mais, e não algo que resolve o seu cotidiano, né? Então, acho que esse é um desafio gigantesco para a gente pensar nos programas educacionais daqui para diante, trabalhando com as comunidades de um modo geral. De acordo com a sua visão, e que eu compartilho também num artigo, qual é a importância das políticas públicas no apoio a essas práticas de turismo responsável e que tipo de investimentos seriam necessários para viabilizá-la? Bem, eu acho que a primeira coisa é reconhecer que a prática do turismo responsável é fundamental.
que é algo que o Ministério tem feito, até porque ele é o cara do nosso livro, né? Ele é o nosso grande patrocinador aqui. Sim. Havia interesses em comum e o Ministério queria trabalhar muito com essas questões e a gente tinha material e tinha vontade de fazer uma discussão e juntou as forças e acabou saindo um livro sobre isso. Eu acho que a questão das políticas públicas, elas vão no sentido de, primeiro, as pessoas entenderem que todo mundo pode ser responsável de alguma forma. Sim. Talvez essa política pública ela possa delimitar prioridades, né? Quais são as prioridades para se trabalhar com essa responsabilidade? Será que é prioridade eu acho que quando eu falo de turismo responsável, a questão mundial é a questão do clima e a questão dos plásticos. Então, vamos começar com o simples. Vamos favorecer ou vamos criar uma estratégia que depois pode virar uma lei de dizer, olha, empreendimentos de turismo que façam uma política de abolir plástico ou diminuir o uso de plástico, vão ganhar alguma coisa, ou vão ser reconhecidos por isso, por esse esforço, ou vão ser valorizados por esse esforço. Acho que falta muito políticas de valorização. A gente acho que culturalmente a gente tem um jeito de trabalhar com isso que é sempre no punitivismo, né? Vamos punir quem não fizer. As políticas para os responsáveis devem ser de vamos valorizar, reconhecer e apoiar aqueles que de fato estão fazendo alguma coisa nessa direção. E aí pode ser, talvez começando com o básico, que é a questão do plástico, depois a questão da água, então talvez ele possa trazer essas demandas e fazer algumas prioridades do que é possível hoje e vamos avançando com o tempo, a ponto das próprios empreendimentos e organizações verem, né, além do seu reconhecimento que acontece nas premiações que nós temos hoje, né, que são nacionais e internacionais, verem possibilidades de fazer algum investimento para ampliar ou aprofundar aquela ação que ele já está colocando em prática. Que a gente coloque um selo, que a gente certifique, aí tem que buscar as estratégias, né? Mas acho que a questão da política é valorizar, apoiar e reconhecer. Ela tem que caminhar nessa direção. Agora, veja, Karina, você não acha que, antecedendo a todas essas linhas de ação, falta a mobilização social da comunidade para que ela se envolva efetivamente na visão para o desenvolvimento de cada uma dessas ações ou do tema geral. Não é? As pessoas chegam, às vezes, com tudo pronto, querem jogar, fazer com que a população entenda, e não preparam a população local para que, eventualmente, tenham um interesse. Primeiro, elas precisam ter interesse em conhecer efetivamente essas medidas, as próprias políticas de intervenção, de orientação, enfim. Não falta um pouco disso, a disposição das políticas públicas em preparar a população local para esses programas e educacionais e propostas você falou também muito na questão da solidariedade, será que até que ponto os programas são solidários e de que forma a população local
possam efetivamente entender essa solidariedade como um gesto de desenvolvimento e empreendedorismo. Eu penso que são duas coisas que a gente talvez favorecessem ou facilitasse o processo. Uma é algo que acho que é maior que o turismo. O duro que a gente sempre cai aí, né? Que é cultural, e aí eu falo das pessoas de um modo geral, se entenderem como cidadãos. Entender o que é uma cidadania, entender o que é o seu lugar, o que é o individual, o que é o coletivo. A gente aprender a trabalhar nessa coletividade. Talvez essa nova geração aí que a gente ouve tanto falar do pessoal do X, geração X, já vem com esse olhar de coletivo um pouco mais ampliado e fortalecido do que as nossas gerações, né? A gente sempre foi muito individualista. Esse pessoal que está chegando está numa outra sintonia. Isso é bom. Mas eu fico pensando que nós deveríamos trabalhar muito mais no sentido de construir essa sensação, essa percepção, esse ser cidadão, porque o ser cidadão significa você respeitar o seu próprio lugar e respeitar e trabalhar com as pessoas que estão lá na construção de um espaço melhor, né, para se viver ali. Então, acho que a questão da cidadania é fundamental. Programas de cidadania criam a base para qualquer outra coisa que você possa fazer. E aí a questão da cidadania vai da escola, vai dos adultos, vai em todos os espaços. A gente precisa aprender a ser cidadão de verdade, entender o que é. E aí não é o turismo que vai fazer isso. Ele pode até ser uma ferramenta, mas ele não resolve. E eu acho que tem uma outra questão, que é ser pragmático. Depois de tanto tempo trabalhando com as comunidades, eu fico com uma sensação de, enquanto não sentir, enquanto não viver, enquanto não perceber no seu próprio universo, né, limitado ou não, não vai mudar. Não vai implementar. Então, mobilizar esse público significa ele perceber que essa mobilização vai gerar um resultado para ele. Normalmente é resultado de curto prazo, mas ok, precisa começar por algum lugar, precisa começar a alimentar o processo. Então, que a gente possa trazer ali propostas de ações que, embora nós tenhamos uma visão de médio e longo prazo, falando em planejamento, a construção possa ser pedacinho por pedacinho, e na medida que vai avançando, esses laços vão se fortalecendo, e a gente espera que, ao longo de um determinado período, ela esteja, de fato, mobilizada, até porque o processo é longo, né? Qualquer processo de planejamento que a gente começa, no mínimo 3 anos, depois 10, 15, 20, que é o tempo do destino, né? Quem é que consegue ficar o tempo todo ali na lida, fazendo as coisas acontecerem, né? Sim. Então, eu acho que precisa ser um pouco mais pragmático. Vamos trabalhar de pedacinho. Não, com a visão do conjunto, mas de pedacinho. Acho que aí eu consigo mobilizar. Karina, eu estou muito satisfeito com as suas considerações. Acho que Marília nos cumprimenta. Então, gente que eu não vejo há um tempão aqui, que delícia. A Marama Passos, nossa companheira. Portanto, eu fiquei muito feliz com as suas considerações e dou a minha parte, dou por satisfeito e pergunto a Gislene se temos ainda algumas perguntas ou, eventualmente, pessoas que queiram perguntar sobre o assunto de hoje. Muda. Som. Nós temos uma pergunta do Maurício Costa.
Ele faz a seguinte colocação: o turismo responsável é um viés de mão dupla até tripla, ou seja, tanto a iniciativa privada do destino quanto os turistas. Porém, se não tiver política pública com foco, fica muito a desejar. Estou certo no meu ponto de vista? Quem você acha que tem a maior responsabilidade nesta cadeia? Estou pensando. Eu sinto que a responsabilidade é compartilhada. Porque enquanto a comunidade, nós, né, os operadores de turismo e a comunidade, eles não se entendem como responsáveis, não adianta ninguém querer colocar uma política, porque não vai acontecer. Então, nós precisamos estar articulados, né? Operadores de turismo, comunidades, a iniciativa privada, os gestores públicos, e aí construir essa política, acho que coletivamente. Isso é muito o jeitão do turismo responsável. Então, não dá para dizer a culpa de quem, não pode ser culpa de ninguém, é culpa de todo mundo. Né? Ou a responsabilidade é de todo mundo, a gente está construindo coletivamente. Certo. Muito se fala atualmente sobre turismo de massa, sobre overtourism, enfim. Quais são os impactos desse turismo de massa na sustentabilidade ambiental de destinos populares e como as políticas de turismo responsável podem mitigar esses efeitos? Gente, vocês estão boas de pergunta hoje. Se o mundo tivesse uma solução, acho que Barcelona já tinha resolvido o problema dela. Veneza também, né? Se essas soluções estivessem claras e fosse muito fácil, dava molezinha resolver. Mas eu queria dizer que, quando eu ouço falar disso, uma das coisas que eu me lembro sempre da professora Doris Rushman. Um dos primeiros textos que ela deu na graduação era um texto da década de 70, que eu não lembro de quem era, mas era Matando a Galinha dos Ovos de Ouro. A gente discutia isso desde 1970. E depois tinha aulas do professor, eu lembro, aulas do professor Mário Beni, contando a história do Guarujá. Sim. Do problema do Guarujá. Eu era aluna de graduação, eu já estou indo embora, né? E aí a gente ouve hoje, em 2024, os destinos brigando com o turismo de massa, brigando com o overtourism. Caramba, o que a gente não aprendeu? 50 anos, o que não aprendeu? E não é uma questão de não aprender, né? Acho que a questão ela é muito mais complexa, que está ligado ao nosso jeito de viver, está ligado ao entendimento do turismo como parte do capitalismo, os nossos valores, e, de repente, se a gente não enxerga que é um sistema, vão ficar rodando nele o tempo todo. Né? Como é que eu quebro isso? Não quebra, a gente só dá uma ajeitada, né? Mas acho que, naturalmente, esses destinos vão começar a se fechar, que é o que já está acontecendo, né? Fecha a porta, deixa ela bem estreita, vê quem consegue vir, é o que Veneza está fazendo, por exemplo. Sim. E aí resolve parcialmente a situação, mas não resolve, né? Você não resolveu a situação, você botou ali um freio numa situação muito complicada. Eu acho que o que vai mudar são as pessoas. Na medida que os turistas entenderem que nem todo mundo precisa ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque o mundo é gigante, porque a Ásia está aí, porque o Japão está aí, porque a Tailândia está aí, porque a África está aí, porque todo mundo tem que ir para a mesma direção. Se a gente tiver essa coisa ampliada, esse entendimento de que mundo é possível, né, e ficar mais facilitado e mudar a cabeça das pessoas, talvez a gente consiga minimizar o problema. E aí a gestão de fluxo, né? Vou gerir esse fluxo pelo mundo todo. Na hora que eu espalhar, todo mundo fica mais fácil. Mas eu vou ter outros problemas, né? Mas aí, problemas de cada vez. Karina,
nós sabemos que grande parte dos viajantes, ou grande parte das pessoas que saem, se deslocam para fazer algum tipo de turismo, elas têm uma visão errônea do que é estar em outro lugar. Eles acham que, estando fora de casa, eles podem fazer tudo que não... Tá tudo bem, eu estou fora de casa, eu posso fazer qualquer coisa, ou quase qualquer coisa. Diante desse cenário, como os viajantes podem ser incentivados a adotar práticas responsáveis durante suas viagens? E que papel as empresas de turismo devem desempenhar nesse processo de conscientização? Para chegar, talvez, num turista responsável. Pois é, isso é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade demanda um trabalho gigante e de longuíssimo prazo. Acho que o começo do processo é com quem já está acessível e interessado na mudança. E esses já estão aí. Tanto que a gente tem determinados segmentos que são muito captados por quem se propõe a trabalhar com essa lógica de responsabilidade. E eles estão interessados, inclusive, em aprender. Então, é um turista que precisa estar disponível, né, aberto o suficiente para mudar a sua maneira de ver o mundo, de estar no mundo, já está em processo, e disposto a aprender a fazer diferente, porque fazer diferente não é fácil. Se você já está habituado, se o determinado comportamento é aceitável e reconhecido, ele vai ser replicado, naturalmente. Se eu quero mudança de comportamento, eu preciso, é que nem criança, talvez, né? Valorizar os bons comportamentos aqui. Reconhecer, olha, esse comportamento de responsabilidade, ele é muito legal, ele vai muito valorizado. E a gente reconhecer também do lado do turista, quando ele abraça a causa, né? Quando ele abraça essa... Mas não são todos ainda, tem muita gente. A gente tem que trabalhar com quem está pronto. Provavelmente os turistas mais jovens já estão vindo com isso. Já estão com vamos dizer, esse coração aberto. Já estão prontos, já estão e percebendo a mudança. Às vezes eu ouço meus alunos e o gap de idade vai ficando tão grande que tem coisa que a gente não entende que eles falam, né? Mas tem dia que eu ouço deles assim, depois de falar sobre todas as questões do turismo, outro dia eu ouvi assim: professora, ficou tudo para a gente resolver? A nossa geração ganhou isso? Falei, pois é, a gente vai ter que salvar o mundo. Falei, quase que literalmente. Se vira, porque nós já fizemos a nossa parte. Uma última pergunta. Agora está muito em moda, né? Como os impactos das mudanças climáticas estão sendo considerados na região de turismo sustentável, na gestão de turismo responsável? E o que pode ser feito para proteger destinos vulneráveis? Acho que não é mais uma questão de moda, está aí. Ela está aí. Está vendo que a gente está morrendo de calor essa semana passada, mês passado, tudo pegando fogo, né? Já está aí. É a hora da ação que já está atrasada, né? Então, até perdi, né? Isso me deixa meio brava ouvir isso. Falar assim, puxa vida, a gente está vivendo isso porque a gente já sabia que ia acontecer, né? Eu acho que a questão da responsabilidade, ela está... me ajuda. Faz a pergunta de novo, eu perdi o pensamento. Peraí, deixa eu repetir a pergunta. Como os impactos das mudanças climáticas estão sendo considerados na gestão do turismo responsável e o que pode ser feito para proteger destinos vulneráveis? Posso contar uma historinha? Claro. Eu fui para Chapada dos Veadeiros agora
de férias, de julho, para um destino vulnerável, um parque nacional. E no lugar que a gente ficou, tinha uma sorveteria. Tinha muitas sorveterias. Mas tinha uma sorveteria que eu achei muito especial, porque eu descobri que ela é uma sorveteria para turista. Que ela vive do turismo. Então, ela está nos destinos turísticos. Isso conversando com o pessoal da sorveteria. E, de repente, eu estou lá na sorveteria, peço lá para experimentar os sabores do lugar e a colherzinha de madeira. Eu falo, por quê? E não tinha colher de plástico, só tinha colher de madeira. Eu falei, mas como é que é isso aqui? Que legal, né? Colher de madeira, então, copinho de papel, não tinha plástico. Como é que vocês fazem a questão dos resíduos, né? Como é que vocês levam, reciclável? Então, tinha uma preocupação da tal da sorveteria com todo o processo. E porque é turística. Quando fala de impactos ambientais, gente, começa com danado do canudinho de plástico, de turismo. Começa trocando aquele copo de plástico na sua pousada por alguma outra coisa que você possa lavar, que seja de papel. O papel ainda é meio caro, mas que, sabe, existem possibilidades. Porque a gente acha que vai facilitar muito e cria situações que não precisa. Tem uma experiência bárbara dentro dos casos, que é o Hotel da Mila, que ela na Amazônia, que ela disse, eu ganhava muito dinheiro vendendo água, vendendo garrafinha de água, plástico. Mas eu estou na Amazônia. O que eu estou fazendo? Eu não consigo nem reciclar isso aqui direito. Olha a quantidade de garrafinha que gera. Tudo bem, eu estou ganhando uma grana com isso. Vendo muito, porque os turistas vêm e vão pedir as garrafinhas. E aí tomou uma atitude. Eu vou perder essa grana da garrafa e vou fazer com que as pessoas encham suas garrafinhas. Eu vou fazer mudar de atitude. Então, ela fez uma troca que ela ganhou em outras coisas. Então, ela pôs lá seus bebedouros e parou de vender garrafinha de água. Quando eu falo desses impactos climáticos, começa pelo que é possível, pelo que é urgente, pelo que é viável. Gente, produção de lixo e turista é um negócio seríssimo em muitos lugares. Em pequenos municípios que não tem aterro, que não tem tratamento de água e esgoto direito, que não tem aterro de lixo. Por que não começar por aí? E aí, para as outras questões mais complexas. Vê que a mudança de atitude significa, algumas vezes, até custo. De que maneira eu, no meu negócio, vou gerar recursos para o meu negócio. Não vai ser ganhando na água. Talvez seja ganhando no reconhecimento do seu compromisso, sabe? Nesse sentido. Os destinos vulneráveis vão ter que trabalhar nessa lógica também. O que eu dou conta de processar quando vem os turistas para cá? E o que eu dou conta de processar em quantidade de pessoas, em qualidade de pessoas, em planejamento que é o básico, para áreas, para construção dentro do território, para a minha linha para a minha infraestrutura de acesso, de esgoto, né? Coisas que eu aprendi com o Mário Bem em 1970. Desculpa, eu não sou tão antiga assim. 1990. E você fala, caramba, como é que não tem hoje? Eu estou com os caramba hoje. Como é que isso não acontece hoje ainda, gente? É isso. O Maurício pergunta, Karina, você acha que cabe um hackathon focado em como disseminar melhor o turismo responsável nas comunidades? Eu acho que cabe tudo. Vamos fazer um hackathon. Cabe fazer muita coisa, porque acho que as únicas ações, de fato, que acontecem sistematicamente é a premiação que tem na WTM todo ano para os melhores projetos de turismo responsável, a premiação da Brastoa para as melhores, né, ações ali de sustentabilidade. Quanto mais espaços de reconhecimento nós tivermos e de difusão da ideia, melhor. Vai precisar mesmo. Tá. E um último comentário aqui da Patrícia Marques. Será que uma espécie de certificação por meio de um selo
aos meios de hospedagem que possuem práticas sustentáveis não seria uma boa alternativa para a mudança de hábitos na gestão e sensibilização ambiental? Já existem, né? Tem Sim, nós. normas de ISO para hotelaria, tem muita certificação. Tem muitas certificações. Eu acho que elas são importantes, mas elas não resolvem. Não. Tem certificação do Sistema B, que são as empresas de negócios de impacto, tem certificação de sustentabilidade de organizações internacionais. Então, existem as certificações, a gente não precisa criar, já está aí. A questão é como é que eu faço com que as pessoas vejam isso. Os meus clientes valorizem isso. Que não se torne só um quadro na parede dizendo que é um certificado. Como é que o meu cliente pode valorizar isso? Então, certificação é um caminho, mas já existe. O reconhecimento da certificação para tomar uma decisão de eu vou para esse hotel porque ele é certificado, aí que o negócio pega. Outra conversa. Karina, nós passamos de 1 hora de programa. Agradecemos a sua presença aqui conosco, o seu trabalho excelente, uma excelente aula para nós, para todos nós, sobre essa questão tão importante, tão sensível, não necessariamente do turismo responsável, mas de você ser responsável, entender o que é ser responsável. Enquanto não se entender o que é ser responsável, eu acho que a coisa fica bem complicada. Professor, suas colocações finais? Karina, eu gostei muito das suas considerações. Confesso que não foram uma novidade para mim. Eu conheço o seu trabalho, conheço o seu empenho em pesquisa, e você é daquelas que não leem nos almanacs, você vai no lugar e constata pessoalmente e cria toda a sua crítica, o seu texto a partir de uma experiência. E isso se traduziu hoje com a sua brilhante participação. Meus parabéns. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Giz. Que bom que a gente pode conversar. Às vezes a gente se sente meio sozinho, né? Fica só escrevendo, só lá analisando as coisas. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a quem está ouvindo ou vai ouvir, me colocar à disposição. Se tiver interesse no assunto, quiser conversar alguma coisa, tiver alguma boa ideia, sempre bem-vinda. E, especialmente, eu queria agradecer ao Ministério do Turismo e ao BID, que foram os nossos apoiadores do projeto, e a equipe de pesquisadores que esteve comigo, né? Que é a Mariane Costa, que é do Instituto Vivejar, a Ana Rosa Proença e o Gustavo Pinto, que são as pessoas, que são os jovens que estão aí no cotidiano fazendo as mudanças necessárias, né? É a geração que está ajudando a mudar e a configurar esse novo turismo que a gente deseja. É isso. Muito obrigada. Muito bom. Ótimo. Então, só lembrando quem está chegando por aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar uma olhada nos quizzes que a gente tem lá, tá? Tem mais de 1.500 perguntas lá para vocês responderem em diversas áreas do turismo. E fiquem atentos, porque nós estamos preparando novidades agora para o final do ano, início do ano que vem. Fiquem ligados, vai valer a pena, está muito interessante. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Esperamos por vocês. Boa noite. Boa noite, até. Boa noite. Boa noite.